Começa agora, Recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, eu estou em recuperação, são 12 horas. Bem-vindos ao programa Recuperação, transmitido pela TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Silze Morgado, também estou em recuperação e espero que a gente tenha bons momentos nessa tarde. Vamos à oração, Silze? Vamos sim. A oração diz assim, é proferida em grupos anônimos do mundo todo e nos ajuda para aqueles que buscam uma centralização. E fiquem à vontade para chamar de poder superior, Deus ou qualquer outra entidade que você acredite ser o seu poder superior. Ela diz assim, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Que seja só por hoje, um dia de cada vez e principalmente que a gente viva o simples nessa tarde. Nossa, é tão interessante as formas que essa oração tomou, né? Ela não é só assim, um seletor com uma ideia de um poder maior que representa serenidade, paz, determinação, mas também ela passou a representar união, sintonia, né? Eu às vezes vejo filmes falando com oração da serenidade, outras pessoas que não têm problema com dependência fazem a oração da serenidade. Ela, por si só, ela ganhou uma vida, né? Ganhou. Ela é bela, né? Ela é muito bonita. Quem a escreveu foi Renan de Limburg, e eu acho que a coisa mais legal, ela é só uma estrofe de uma oração em que ele vai discorrer um pouquinho mais em detalhes essas estrofes. Mas eu acho que esse trechinho assim, ele é um mantra, né? Eu me vejo muitas vezes só repetindo, concedei-me serenidade, concedei-me serenidade, e assim vai. E para você, ouvinte da Rádio Boa Nova e o telespectador da TV Mundo Maior, como que isso foi parar no ar? O Bill, o cofundador de Alma, uma vez estava no escritório dos Alcoólicos Anônimos, estava explodindo, já tinha um grande movimento, ele estava lendo o jornal e estava num obituário, né, Silce? Ele lendo a parte do obituário, estava lá, concedei-me, Senhor, ele teve um outro insight, falou, é isso, e adotaram, porque se fazer, os grupos, uns faziam oração de São Francisco, outros faziam Pai Nosso, outros Ave Maria, e a oração, o primeiro ganho dela foi a unidade, né? Padronizou a unidade com uma ideia, né, de perseverança, de determinação. Silze, José Carlos, eu estou olhando aqui, ele está tentando entrar, mas ele está com um problema no WhatsApp dele. Então, nós vamos tocando e, a qualquer momento, o José Carlos pode entrar no programa. Silze, semana passada nós estávamos conversando, falando muito da dependência, do dia a dia, do adulto, de como é que era, de procurar ajuda. Aí começamos a falar do cérebro, da dependência, enfim, uma série de coisas, até que nós chegamos na questão, poxa, nós não estamos falando do adolescente, porque quando a gente fala de dependência química adulto, a gente conta toda uma história, né? Aquela da semana passada que o José falou, começa num ato de liberdade, caminha para o hábito, afunda na necessidade. E normalmente, quando a gente fala de dependência química de adultos, a gente fala de perdas. A dependência afetou o casamento, afetou a relação afetiva dele,
com os filhos, afetou a vida financeira. Então, aquela pessoa que em determinado momento construiu uma rede social, construiu uma vida, e o alcoolismo foi tirando. Então, nós estamos falando, nós falamos semana passada, temos que aproveitar a crise. Às vezes não pode deixar a pessoa chegar no fundo de poço, que pode ser muito perigoso, então vamos trabalhar a crise. Agora, o grande problema é o adolescente. Como é que a gente vai trabalhar o adolescente que não construiu nada? Aquele adolescente que está dentro de casa, aquele adolescente que ainda tem um vínculo com os familiares, aquele adolescente que, por uma questão de desenvolvimento cerebral, não consegue olhar o futuro, né? Tem até aquele, como é que se fala popularmente? A criança pensa no futuro, né? O que ela quer ser, o que ela vai ser. O adolescente pensa no hoje, o idoso só pensa no passado, né? Então, o adolescente é isso, ele não tem aquele desenvolvimento, então, para ele tudo é o agora. E o programa hoje, nós iríamos e vamos falar sobre dependência química e adolescência. E eu passo a bola para você, Suzy. Como que você vê hoje, né, com essa disponibilidade de droga, com esse fácil acesso, com esse preço baixo? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa de Álcool e Drogas, o INPAD, o uso de droga começa o uso de álcool e droga começa nos 13 aos 14 anos. E aí, como é que você vê isso, Suzy? Bom, eu acho que, antes de mais nada, é importante que a gente compartilhe aqui com os nossos ouvintes o que é adolescência, né? Qual é a definição de adolescência? Adolescência é uma palavra, desculpe, que vem do latim e significa crescer para, ou fase difícil, né? Crescer para. Crescer para o quê? Chegar onde? Né? De que maneira nós vamos chegar até lá? De qualquer maneira, cientificamente, a adolescência é considerada ainda pela Organização Mundial de Saúde uma faixa etária entre os 10 e os 19 anos. A pré-adolescência é chamada dos 10 aos 14 e depois a adolescência. Mas cientistas de várias partes do mundo já solicitam à Organização Mundial de Saúde, não de hoje, já de algum tempo, que mostre que, por mudanças de hábitos nas culturas e tudo mais, com as pessoas estudando até mais tarde, fazendo faculdades e estudando, fazendo suas pós, até mesmo antes de entrar no mercado de trabalho, que ela se estenda oficialmente até os 24 anos. E não é difícil para a gente que está observando reparar que essa adolescência talvez se estenda, inclusive, até mais quando você pensa na vontade de crescer para alguma coisa, de chegar àquela fase onde você vai não só se preparar, mas também executar. E hoje a gente vê, em alguns momentos, alguns adolescentes até se preparando para ser adulto, mas cada vez mais adiando a responsabilidade de ser adulto. Então, termina uma faculdade, vai fazer uma pós, depois vai fazer um MBA, depois vai fazer outra pós, depois não sei o quê. Vai adiando o compromisso de assumir responsabilidades, e muitos deles, eu sei de vários casos, onde tem 29, 30, até mais anos e continua morando com os pais. Né? E continuar morando com os pais, não só por necessidades várias, mas principalmente pelo comodismo, de não assumir responsabilidades, inclusive financeira, esse tipo de coisa. Então, eu achei legal a gente definir, porque talvez muitas pessoas se identifiquem com o seu filho que já tem 24, que tenha mais de 20 e poucos anos e ainda se comporte como um adolescente. Né? Ainda queira ser atendido, ainda não se veja abrindo mão de deixar de ser filho para poder ser adulto, ser pai, ou ser um marido, ou uma esposa, ou coisa parecida. Então, isso eu acho que é legal a gente dizer, né? E reforçar o que você já trouxe.
qual é a maior dificuldade, não só na dependência química, porque as compulsões e as impulsões, às vezes, começam com outras experiências comportamentais, não somente álcool, né, e outras drogas. Então, é importante a gente dizer que elas têm uma acessibilidade hoje a esses comportamentos exagerados, ao que as drogas promovem, muito mais facilitado do que a nossa geração teve. Isso é muito mais declarado, mais fácil de conseguir, eles também têm poder aquisitivo melhor do que a minha geração, por exemplo, teve, né? Mais liberdade para ter o dinheiro, cartão, hoje as crianças têm cartão, né? Cartão de débito, de crédito, monitorado às vezes, mas já tem essa concepção. Então, isso é muito facilitado no meio em que a gente vive de uma maneira geral. Então, acrescentando como você vem definindo a adolescência, José está nos ouvindo? José, está nos ouvindo? Então se apresenta aí que ninguém te conhece. Deixa o público te conhecer. Eu tive uma dificuldade aqui com a parte técnica, sou altamente especialista em parte técnica, não conheço nada. E fiquei meio ruim, mas nós estamos falando sobre adolescência, né? Estou pegando o bonde andando, mas eu vejo que é o grande problema é nós agirmos nesse ponto de vista, nessa faixa etária, né, Suzy? Porque se você faz prevenção, tudo, mas prevenção hoje não dá voto, parece que não vai ter resultado. Se eu falo assim, Suzy, vamos fazer prevenção para o uso de droga, lá você vai ter o resultado lá na frente e não sabe bem se foi por causa daquele trabalho que foi feito. Então, isso não motiva você montar políticas públicas e interesse, não tem. Você perde tempo, você perde dinheiro, entendeu? E sendo que a disponibilidade do uso de álcool e droga, ele é feito para o adolescente. Você não vê, se você perguntar hoje nas centenas de pesquisa, quase milhares de pesquisa, fizer um levantamento, né, uma revisão de literatura, o que você vai ver? Você vai apurar que se começa a beber e usar droga na adolescência, quando o menino está saindo de casa, na síndrome da adolescência normal, que eu acho que vocês já falaram disso, né? Que é normal o adolescente estar naquela fase de procura, de curiosidade, de mudança, de atitudes reivindicatórias, de separação dos pais, de tendência grupal, de tentando ter identidade, e o cérebro está pronto para aprender no meio ambiente. Hoje você sai com essas adegas, nada contra a adega, com essas adegas a céu aberto, com grades, né? Você vê naturalmente, normalmente, macaco vê, macaco faz, um adolescente copiando o outro com aqueles copos imensos, cheio do quê? De fermentado, destilado. Dali para cheirar uma carreira, dali para fumar um baseado é facinho. E aí você está o quê? Com uma fábrica de louco a céu aberto, pessoas que vão ter disfuncionabilidade no momento, que ela está num momento altamente difícil, onde o cérebro está em poda, onde o cérebro está desconectando determinados circuitos para ela não ter prazer em brincar mais, em ser adulto, e formando um cérebro dessensibilizado para o prazer normal, nós podemos dizer assim. Quer dizer, você montou um monstrinho, e nós temos dificuldade em fazer prevenção. Era essa a minha fala aí, para mim iniciar e acompanhar vocês. A gente estava definindo, a Suzy definiu muito bem essa questão da adolescência, de onde surgiu, né, do ponto de vista histórico, até uma definição científica, até porque adolescente mesmo é uma novidade no planeta, né? Mas começou mais ou menos em 1400, porque antes o menino chegava com 10 anos, ele já pulava a adolescência, ia ser ferreiro, ia cuidar da vida, né? A adolescência ela surgiu mesmo
numa fase quando começou a escola, né? Na fase daquela escolástica, né? Como organizou o ensino, aí as crianças começaram a ficar mais próximas dos pais, e eles começaram a observar essas fases. Mas você sabe, José, que você tocou num assunto que você passou por ele, que eu penso que é importante nós falarmos, é sobre essa poda cerebral. Porque é uma transição, você fala isso bem melhor do que eu aprendi com você, inclusive. Então, eu vou falar e você me corrige, mas eu acho que para a gente fazer um enquadre com os nossos ouvintes, é importante. O que é a poda cerebral? A poda cerebral é um momento em que o cérebro deixa de ser um cérebro infantil e passa a começar a se configurar para um cérebro adulto. Então, aquela criança que tinha um cérebro lá, que era uma sopa de neurônios, lá um Big Bang lá dentro, que começou a fazer alguns caminhos, né? Gostar do pai, passear com a mãe, ver televisão, brincar com as coisas e dar vida para os objetos, que brincava com os primos. Quando vai chegando aos 12, aos 13 anos, esse cérebro vai crescendo, vai sofrendo uma transformação. Por que sofre essa transformação? Por causa da alimentação, por causa dos sais minerais, das proteínas, das vitaminas, da vitamina D, do sol, do esporte, do exercício da escola. E esse cérebro começa a ampliar o mundo. E quando começa a ampliar o mundo, essa criança começa a perceber a subjetividade da vida. O que é a subjetividade? O que está por detrás das relações. Aí ela começa, minha irmã é mais protegida que meu irmão. Olha, o meu pai não deixa eu fazer algumas coisas, mas por que o pai do outro deixa fazer algumas coisas? Aí ele sai da 4ª série e vai para a 5ª série, aquele monte de matéria. Aí fala, mas agora eu tenho que ter uma matéria em cada coisa, cada dia eu vou ter uma aula. O que eu preciso aprender aí? Disciplina, planejamento. Então, é nessa época que o cérebro humano começa a desenvolver alguns valores subjetivos, como temporalidade, disciplina, perseverança, fidelidade, afetividade. Agora, imagine acontecendo isso que o José Carlos falou, entrando droga nesse sistema. Quando ele começa a fazer uso esse desenvolvimento, usa substâncias aí. É mais ou menos isso, José? Você jogou a palavra para mim, é isso. Quer dizer, nós ainda, viu, a ciência, a neurociência, esse modelo cerebral de entendimento da vida é muito interessante. Há um tempinho atrás se falava, Shakespeare, lá em 1600, 1500, 1600, dizia, o cérebro do jovem é efervescente. Olha, é uma observação empírica, né? Nós, mais modernamente, década de século XIX e XX, os hormônios dos jovens, né, fazem eles fazerem isso, o lado sexual. Hoje não. Sabe-se que o cérebro faz os hormônios, né? É ele que faz a modificação. Mas para bom entendimento e simples entendimento, seria mais ou menos isso. Quando chega com 6, 7 anos, não tem a troca de dentição? Não tem? Nós achamos normal. Ele perdeu o dente de leite e o dente normal para ser adulto. Com 12, 13, 14 anos, ele começa a perder o cérebro antigo. O cérebro antigo que dava prazer para ele brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar disso, e ter um cérebro que para viver dentro de casa. Gradativamente, o cérebro começa a desconectar aqueles circuitos neuronais de aprendizado de brincadeira para brincadeira. Então, aquele dente de leite do cérebro vai se perder. E ele vai fazer um novo dente, um dente mais forte. E quando se faz isso? Mais ou menos dos 12 até os 24 anos, que o cérebro começa a crescer pelas demandas, observações que são feitas no meio ambiente. O meio ambiente. Então, ele vai observar com muita curiosidade o meio onde ele vive e para se adaptar. Se ele está lá no Amazonas, por exemplo, não existe uma adolescência. Um ritual de passagem transforma ele de criança em adulto. Ele mata um macaco e beleza.
Aqui, não, nas grandes metrópoles, megalópolis, né, ele vai observando gradativamente, né, morando dentro da mesma casa, e a modificação dele de criança para adulto é muito mais demorada e tormentosa. Por quê? Ele tem que aprender o que é certo e errado, ao mesmo tempo ter o luto da modificação do corpo e do cérebro, com toda aquela transição, e se adaptar às situações novas, sendo que nós não temos bem uma orientação. O pai não sabe orientar, não sabe. Ou sabe? Essa é a grande... Como é que você vai falar para o menino para ele não tomar um gorozinho? Então, o cérebro está crescendo 250 mil neurônios por minuto nesse segundo parto e formando circuitos de aprendizado, hábitos concretizados, condicionados e automáticos no cérebro, moldado por uma química. Porque o álcool, cocaína, maconha entram para dentro do cérebro, ultrapassam a barreira sangue-cérebro e se misturam com a química natural que tem no cérebro. Os estímulos, os neurotransmissores estimulantes, depressivos e alucinógenos que nós temos natural. Então, vai montar um cérebro que vai buscar esse prazer fácil o resto da vida. E como ele tem muitos, é só mais essa informação, como no cérebro ele tem já, vamos dizer assim, um mecanismo de busca natural da droga para obter prazer forte, o cérebro reage e fala, ó, ele está tendo muito prazer. Isso é muito conhecido, é um fenômeno chamado dessensibilização. Ele está tendo muito prazer, esse cérebro, gratuito. Então, vamos tapar os buraquinhos do prazer para ele não ter tanto prazer assim. É uma reação automática do cérebro. Então, começa a tirar o prazer dele. Quando ele não usa droga, ele não tem um prazer natural que uma pessoa que não bebe e não usa droga tem. Então, o resto da vida ele vai ter uma certa anedonia. A ciência busca isso, é muito interessante. Daí o perigo da adolescência usar droga, de se não usar droga na adolescência. E aí a pergunta é essa, né, Silzi? O que fazer? Então, antes de pensar no que fazer, é importante também a gente dizer, dois assuntos já surgiram das nossas falas até aqui, que eu considero bastante importante. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é onde começa essa prevenção, que foi citada aí pelo José num começo, né? Eu parto sempre do princípio que a gente começa a prevenção em casa. Deveríamos começar em casa. A gente está falando de um mundo utópico, né? Deveria se começar em casa com essa situação. De qualquer maneira, a gente também não pode esquecer que muitos jovens, muitos adolescentes são filhos, não na cronologia etária, mas são filhos de adolescentes emocionalmente falando. Então, tem aí uma geração um tanto perdida em relação a essas coisas todas. A outra que eu gostaria de reforçar é quando José fala que a adolescência tem o período de luto em virtude da mudança corporal, né, muito bem explicada por esses fenômenos hormonais e tudo mais, neuronais. A gente tem que considerar que tem duas outras perdas também muito importantes. Uma delas, dentro de tudo que a gente pode estar falando, é a perda da própria identidade. Ele já não é mais criança, não é mais criança. Ele assume responsabilidades, quer dizer, a sociedade espera que ele assuma algumas responsabilidades, então esse atrativo pelo desconhecido, pelo proibido, né, faz parte desse desafio de, bom, se eu já não sou mais aquela criança, eu posso, né, eu posso ter determinados comportamentos. Essa perda, esse luto vivenciado pelo adolescente é muito sofrido, porque tem coisas que nós somos chamados de crianças ainda e tem outros que a gente é chamado de adulto. Quer dizer, ninguém respeita esse período adolescente. Todo mundo cobra da gente que a gente ou volte para um estágio que já se foi ou vá para um que ainda nem não sei como será, né? Se chegarei lá. Isso é uma outra coisa. E o outro luto importante, que também é sempre muito desconsiderado, é a questão da perda da idealização dos pais. Eu começo a perceber que os meus pais são humanos, que têm falhas,
que não correspondem, talvez não tenham tanta coerência com aquilo que dizem, que fazem, e aí eu volto de novo para a questão da prevenção, né? A prevenção, muitas vezes o pai está dizendo não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, e ele está fazendo isso, mas não tem uma explicação, não tem uma conversa franca sobre essa questão. Então, acho que isso é uma coisa a gente considerar nessas bases para a gente poder estar falando agora de como evitar isso, né? Mas eu penso, viu, Suzy, antes dos pais terem essa conversa, tem um passo anterior, que seria essa família ter uma política pública, desculpe, uma política dentro de casa definida sobre como lidar com álcool, entendeu? E outras drogas. Então, por exemplo, se eu me caso com você, por exemplo, e a gente resolve constituir uma família, esse é um assunto que eu e você, como marido e mulher, devemos sentar e discutir na educação dos nossos filhos. Sabe, como que essa família aqui vai lidar com essa questão? Nós vamos promover festas? As geladeiras vai ter cerveja? Nós vamos, quando for num restaurante, vamos tomar vinho, nós vamos permitir discussão sobre droga, porque tudo isso é importante, está tudo na formação já. Então, anteriormente a esse diálogo com a criança, acho que uma política é necessária, né? Porque é aquela coisa, às vezes a família fala do bebê, chega numa festa de final de ano, uma festa de aniversário, é aquilo tudo muito solto, né? E uma outra coisa que também eu gostaria de falar, José, porque eu queria mais para frente do programa um pouquinho, a gente falar para a mãe, para o pai sobre essa questão de o que eles fazerem com esse filho dentro de casa, né? É aquela coisa que a gente fala, José, quando o cara experimenta a droga, ele se sente ruim, você fala para o filho, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre falaram para mim não pegar cigarro de ninguém na rua, ou se o pipoqueiro me der alguma coisa, para mim tomar cuidado que pode ser droga. Eu passei a adolescência toda atrás de pipoqueiro dando droga, nunca achei, né? Mas quando o cara usa droga, José, é aquele horror que a família falou para ele que é, meu. Então, ele vai ficar, quando ele fuma a maconha a primeira vez, ele tem vê bicho, vê demônio, quando ele bebe, experimenta, se é ruim essa experiência. Viu, Alexandre? Você fez uma pergunta bem, bem pontual, quase respondendo, né? Quase respondendo por quê? Porque, na verdade, a droga, se você tiver aquele modelo amedrontador, droga é coisa do demônio e tal, o cara fica imaginando assim, né? Quando ele experimenta, ele vê que não é nada disso. Eu lembro as primeiras vezes que eu usei, na verdade, um efeito maravilhoso, né? Você sente o irmão mais velho de Deus com olho azul, com 1,80 m e bombadinho, né? Como é que me lembrou do Hugo agora. Como é que você vai demonizar um troço desse? Aí a mãe fala assim, filho, a droga mata. Aí ele olha os amigos dele, todo o cara tá inteirão, bonito, quer dizer, uma mentira pregado pela mãe. Aí ela fala... Conversando com todo mundo, todo descolado. Não, né? E outra coisa, uma das características da síndrome da adolescência normal, do adolescente ou da criança, é ser atemporal. Só existe hoje o aqui e agora. Para ele, o futuro não existe. Então, até na prevenção, você não pode ficar falando do futuro, né? Mas, resumindo, seria mais ou menos isso. Primeiro, nós não temos uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, a Suzy que me corrija, por favor, aqui no Brasil eu tenho certeza que nós não temos a cultura de fazer prevenção. Nós estamos arranhando mal e porcamente fazer prevenção do ponto de vista das políticas públicas, tentando achar um programa que não seja iatrogênico, um programa em escola que não funciona ao contrário. Porque, Suzy, você vai lá para falar de
de alcoolismo ou de drogas na escola, aí você fala, eu bebi, eu fiz, eu aconteci e tal, o cara olha para você, nossa, um cara super inteligente que fala bem, esse negócio de droga deve ser um negócio bom, entendeu? E, no geral, suscita mais a curiosidade e leva a um uso maior. E os últimos programas foram feitos dessa forma e deram iatrogenia, quer dizer, ao contrário, criou uma doença. Piorou o negócio. Então, é uma ciência detalhista, uma ciência precisa que você tem que testar para caramba. Se não me engano, a Fiocruz está agora com um programa bom, né, que vai funcionar. Nós precisamos trazer alguém aqui para falar disso com especialidade, né, especificamente sobre isso, mas é uma ciência, não fique achando que é fácil. Agora, a Silze tem toda a razão de pontuar primeiro a casa, o lar, a família. Não tem prevenção maior que essa. Agora, se a família, Silze, não se empoderar de informação, não tiver informação, adianta? Amor só adianta? Olha, eu amo meu filho, eu amo. Pelo leite que você mamou, meu filho não use droga. Não adianta, não adianta. Você vai precisar de informação, você vai precisar saber conversar com ele. Vai ter o dia a dia, o dia a dia. E se por acaso você encontrar um baseado ou um cigarro perto dele, o que você vai falar? Você vai pôr as 10 unhas na cabeça e ficar coçando e chorando? Não adianta. Então, é prevenção, é você antecipar aquilo que quase é inevitável. Se o seu filho experimentar droga, ele vai falar para você ou não? Você já conversou com ele sobre isso de uma forma franca e não pontual? Eu acho que a pior coisa que tem, Silvio, eu fiz a bobagem de fazer isso com as minhas filhas, sentar elas para conversar sobre droga. Olha, o filho já faz isso, ó. Conversar sobre drogas é no dia a dia. Você está comendo, aparece sei lá, uma reportagem lá que o cara bateu o carro e tal, você conversa, o que você acha, filho? Para que haja uma homeostase, um acerto, entendeu? E você colocar limites também. Porque nessa época o cérebro está se formando e vai montar esse ego, essa personalidade dele para o resto da vida. Então, precisa de acompanhamento e proximidade. Aproxime-se do seu filho. Não seja aquele ditador. Alexandre, se eu te pegar usando droga, eu te arrebento. Pronto. Quando ele experimentar, você usou droga? Mas não, pai, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, é toda uma ciência. Aí, José, eu queria perguntar para a Silze. Silze, meu filho está usando droga, detectei lá, está fumando, o grupinho dele de amigos está usando, e agora? Bom, eu acho que a primeira coisa, nós já falamos desde o início, é buscar a informação com quem entende do assunto. Porque quando nós estamos envolvidos emocionalmente numa situação, principalmente quando se diz respeito a filhos, não só podemos não ver todos os detalhes, mas mesmo que conheçamos tecnicamente a situação, a gente não vai ser o bom conselheiro, ele não vai nos ouvir, ele não vai prestar atenção minimamente na gente. Então, para que a gente faça a coisa certa, minha sugestão aos pais é sempre que procurem ouvir, ver com seus próprios olhos, se for o caso de um local para tratar ou coisa parecida, para que eles possam definir qual é o tipo de ajuda que eles precisam naquele momento, mas que eles precisam de profissionais especializados que conheçam muito bem a dependência química, porque existem inúmeros psiquiatras, psicólogos, que até são bons nas suas áreas, mas não entendem da dependência química. E não é entender na razão e na inteligência porque fizeram cursos. Talvez não tenham uma experiência, não tenham uma vivência em tratar as pessoas, e isto faz toda uma diferença. Primeiro, buscar, obviamente, esses profissionais com quem entenda do assunto, ouvir tudo isso que a gente está dizendo e vem contando ao longo dos programas sobre o que é o uso, o que é abuso, o que é dependência, o que está acontecendo naquela dinâmica familiar, né? Eu gostaria até de voltar um pouquinho, quando o José fala que os pais têm que falar sobre drogas, mas não necessariamente naquele momento formalizar a conversa.
Eu digo assim, quando algum pai me diz, adianta falar sobre drogas, eu já falei, ele não presta atenção. A minha pergunta de devolução é sempre a mesma. Você fala com seu filho sobre outras coisas além de droga? Você senta para conversar com seu filho sobre droga? Sobre outras coisas? Porque se você não faz isso, se você não deixa ele saber que está difícil para pagar as contas da casa, que você está lá no mal entendimento com a tua esposa, com o teu marido, que se você não participa ele de outras coisas, por que você vai sentar e falar de drogas? Então, o hábito, a cultura da conversa, né, que é, acho que uma das melhores terapêuticas que a gente pode esperar, é fundamental. Então, primeiro isto, e depois, ao chegar nesse momento, eu acho que é isto. Antes de mais nada, você ler sobre o assunto ajuda, sempre, né, a informação sempre nos vai direcionando, mas é importante que alguém muito, muito bem informado, muito bem preparado, um especialista, possa lhe dar as informações necessárias. Então, é para eles que você precisa, num primeiro momento, contar a sua descoberta. Porque você vai contar para a avó, você vai contar para a tia, você vai contar para o primo, para todo mundo, apavora todo mundo com as ideias mais esdrúxulas possíveis, inclusive, às vezes, usando de métodos agressivos para um tratamento, como uma internação forçosa ou coisa parecida, quando, às vezes, nem é isso que se precisa, não é? E estabelecer limites, mas para estabelecer limites, eu preciso saber do que está acontecendo. Eu espero, obviamente, que os pais que estão nos ouvindo, que em algum momento eles já tenham limites declarados, não sobre drogas, sobre outras questões. Estabelecer limite mostra o quanto eu amo meu filho, mesmo que ele me veja como um não em figura de gente. Né? Eu acho que isso é importante. Eu queria acrescentar aí, viu, José? Eu queria acrescentar que eu penso que é importante a padronização também da linguagem, porque vamos pegar uma família nuclear, pai e mãe, né? Pai é um papel, né? Um papel social. Então, o que o pai faz? Ele é provedor, ele é autoridade, ele é noção de moralidade, ele é exemplo de honestidade. A mãe também tem um papel, a mãe também é provedora, dá noção de higiene, é protetora, é a que alimenta. São papéis mais ou menos definidos, o papel de pai e mãe. E o papel do filho nessa família é aprender. Né? Então, vamos supor que esse pai está cheio desse tanque, cheio de valor, tem que ajudar o filho a entender. O grande problema aí é que quando a droga afeta esse filho, esses papéis se perdem muitas vezes nessa família, porque como eles não conhecem o problema, um já entra na culpa. Né? O que eu fiz? Vocês nunca ouviram falar um familiar falar aonde que eu errei? Eu protegi tanto ele, eu dei tanta educação e aconteceu isso. Então, você já tem a culpa. E muitas vezes um começa ainda a culpar o outro. Ele é assim porque não deu atenção, não deu atenção sim, mas porque, como é que eu vou dar atenção se eu não saio para ganhar dinheiro nessa casa? Quem vai ganhar? Dinheiro não é tudo. Começa aquela briga e se perde o papel fundamental, que é o papel da educação. Então, se não procurar informação, como você e a Silzi falou, e definir muito bem esses papéis, qualquer processo para se ajudar esse adolescente que está fazendo uso, vai se perder. Vai acontecer aquilo, ele vai acabar tomando sopa na cabeça da família. Enquanto os pais estiverem brigando, querendo arrumar um culpado, ele vai ficar usando droga e vai evoluir o problema. Ô, Alexandre, Oi. Está faltando aqui 9 minutos, mas você está gerenciando aí. Eu só queria colocar assim para a gente, porque a gente vai falando, e a gente fala das coisas que são ideais, mas existe o real. Se a gente não colocar o pé no chão e olhar assim, fica parecendo que tudo é um escândalo. O que eu gostaria, Silzi, que meus bisnetos, né, e netos não bebessem, mas isso é impossível. Então você tem que colocar o pé no chão primeiro e não querer dar uma de codependente no primeiro momento e começar a sofrer mais do que... Então, não adianta. Então, qual é a realidade de hoje? Provavelmente, você que está nos escutando, seu filho está entrando aí na adolescência,
Ele vai usar droga ou não vai? Meia hora para pausa. É ou não é? Ele vai beber um goró ou não vai de vez em quando? Vai. Vai beber. Eu fui educado a não pegar droga. Hoje. Nós temos uma cultura permissiva e de hábitos coletivos que dificilmente ele não vai passar por isso. Não queira absolutamente protegê-lo e se desesperar se acontecer alguma coisa. Por quê? É um bando de gnu e os leões estão ali. Nós temos fatores a sociedade é fator de risco, a escola é fator de risco. Lembra, Alexandre, que uma vez eu falei assim, a escola é fator de risco, uma professora se sentiu atingida e escreveu para a Boa Nova. Nossa, como fala que escola é fator de risco, mas não sou eu que falo, são os números que falam. Né? Os números, né? Agora, nós temos que saber, a Silvia lembrou bem, experimento, uso, abuso e dependente. A grande maioria das pessoas não vão se tornar dependente. Isso não quer dizer que você não tem que ficar com o olho no padre e outro na missa. A grande maioria vai experimentar. Se ele tiver educação, Silvio, ele vai experimentar, porque a mãe dele falou, filho, vão te oferecer maconha. Está faltando 9 minutos, esse papo é muito bom, Silvio. Eu penso assim, olha, que o que a gente também pode deixar para esses pais quais são os sinais indicadores de que algo está diferente do padrão que aquele adolescente, que aquele jovem tem, né? E eu gostaria de lembrar que esses fatores indicadores, identificadores, eles são só sinais de alerta, porque muitos deles se confundem com a própria naturalidade da adolescência, do comportamento adolescente. Então, a gente se mistura. Então, não é porque você tem 1 ou 2 fatores que você vai sair arrancando o cabelo e garantindo que seu filho é um dependente ou que precisa internar ou coisa parecida. Daí os profissionais que vão prestar essa educação. Mas observação, né? E dentre elas, por exemplo, as oscilações bruscas de humor e comportamento. Todo adolescente tem, são revoltados, né? Todos nós já fizemos isso. Se tem governo, eu sou contra. Se você é minha autoridade, eu te testo. E hoje os filhos são, vamos dizer, mais respondões do que a minha geração foi. A minha geração bastava só um olharzinho e eu já me calava, né? Já sabia que ali vinha uma bronca daquelas. Ficar durante muito tempo sozinho, hoje o adolescente fica muito isolado, principalmente ao celular, né? Fechado em quarto, aí está lá no quarto, de repente você sente um cheiro diferente, você entra e diz, é só um incenso, né? Então, acho que algumas coisas que você vai poder observar, atrasos frequentes, a falta ao colégio, aos compromissos, principalmente aos compromissos de prazer, né? Como namorar, fazer um esporte, juntar com os amigos. Eu acho que algumas coisas são características de adolescência, também, por isso eu volto a insistir, cuidado para não sair dizendo que isso é um problema, porque senão depois que a gente terminar isso, você vai achar que teu filho e ponto. E não é assim que as coisas funcionam. Então, perda ou ganho de apetite, né? O adolescente já come mais do que normalmente outras pessoas. Falta dinheiro às vezes na carteira, né? Falta dinheiro na carteira. Né? O que a gente faz com isso? Pode chegar a uma fuga de casa, né? Deixa de sair quando ele não pode beber. Então, o que a gente quer com isso? A falta de interesses, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Ciro, é isso que eu queria falar. Esse papo, esse assunto é muito bom e ele é necessário. Ele é necessário para a gente ir desdobrando, ele esmiuçando, detalhando, pormenorizando, olha que palavra bonita, pormenorizando, para você se empoderar de um conhecimento um pouco maior, porque eu vejo assim, se há risco na sociedade, a disponibilidade de drogas lícitas e ilícitas, e nós temos aí desemprego, dificuldade, o adolescente está num momento difícil, e a droga é um ansiolítico, ele naturalmente funciona como um calmante para a vida, dá prazer, e toda vez que a gente busca prazer, há um reforço nesse comportamento, nós precisamos ficar razoavelmente esperto, toda a sociedade. Aí existem 2 fatores que daria um programa brincando aqui, que a gente falar de fatores protetores e de risco. Se você, na sua casa, começa a dar um pouco de proteção, o risco diminui.
o risco diminui. Então, é todo um jogo de circunstância. Era isso, vou deixar com o Alexandre para ele terminar o programa. Não, José, que o programa já está, olha, tem 2 minutinhos, você quer fazer uma consideração, Silze e José, e eu dou uma Eu quero que a Silze faça. Não, então vamos lá, 1 minutinho, Eu gostaria Silze. de propor a continuidade no próximo encontro, porque ainda tem outras perguntas que a gente possa fazer, que os nossos ouvintes nos escrevam para deixar Boa. as suas dúvidas, para que a gente possa esclarecê-las na medida do possível e dizer que não se desesperem, né? A adolescência é assustador, mas lembre-se que você também já foi um adolescente. Então, o que você faria ou o que você gostaria que tivesse sido feito contigo para essa fase tão difícil? Acho que é isso que eu gostaria de deixar. É isso, José. Eu tentei, né? Mas quem sou eu para substituir o meu âncora querido aí de 20 anos de programa, né? Chegou nem nos meus pés. Nem nos pés. Mas é isso, José. Legal que você conseguiu participar. E é muito bom, porque nós queria deixar esse recado para as mães, que a gente pode falar semana que vem, que em hipótese alguma, quando vê alguém falar interne seu filho, olha, não é bem assim. A gente vai contar por quê semana que vem, né, José? Porque quando pegou o cara com baseado, achou uma coisa, já veio uns 200, então tem que internar. E olha, isso é um tiro de bazuca no pé. E semana que vem a gente pode explicar para você, ouvinte, por que com adolescente as coisas são diferentes. Gina, muito obrigado, um abraço à equipe da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, obrigado vocês que nos acompanham, um abraço a todos, Silze e José, até a semana que vem. Abraço a todos. Tchau. Valeu, Silze. Valeu, gente, obrigada. Tamo junto. Termina aqui, Recuperação.